Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Um estudo, uma reflexão. 3 tentações que todo o cristão poderá passar, ou passará mesmo. O diabo, a Bíblia manda enfrentar, pois é algo espiritual. E já a carne, a Bíblia manda fugir, porque a natureza do homem tem uma propensão ou inclinação natural às coisas da carne. São 3: sexo, dinheiro e poder. Coisas que a Bíblia manda fugir. E quando não se pode fugir, deve enfrentar. Davi disse: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi reconhece que todo ser humano, desde sua infância, tem uma inclinação natural pelo pecado que herdou de Adão. O homem é um pecador por natureza. Davi reconhece que nasceu com a natureza do pecado. Paulo teve a mesma linha de pensamento que Davi. Ele disse: porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na minha e na nossa carne. Se refere ao ser humano em geral. Na nossa natureza não habita bem nenhum. Todo homem tem a natureza do pecado na sua essência. Não precisa ensinar a pecar, porque o pecado vai se desenvolver na vida de qualquer pessoa assim que ele deixar de ser criança. Tentações relacionadas à carne e à cobiça deve fugir, e quando não pode fugir, deve enfrentar. Vamos a alguns exemplos na Bíblia. Davi caiu no pecado sexual. Ele não resistiu à tentação e se cedeu à tentação quando viu Betseba tomando banho no rio. Agora veja, José do Egito. Ele enfrentou a tentação quando a mulher de Potifar quis ter relação com ele. Veja a diferença dos dois. Um se cedeu e o outro enfrentou a tentação. José não pôde fugir, então ele enfrentou a tentação. Salomão herdou a mesma inclinação pelo pecado sexual de seu pai Davi. A diferença foi o arrependimento. Davi se arrependeu. No capítulo 11 de 1 Reis, descreve o declínio espiritual de Salomão e as suas consequências. O erro fatal de Salomão foi buscar de forma errada poder, sucesso, riqueza e prazer sexual. O poder o levou à ruína, como nos dias atuais, o dinheiro leva pessoas à ruína, como cantores, jogadores, pessoas famosas que destruíram a família. E até mesmo no meio cristão, quantos pastores que viraram presidentes de igreja e se apostataram, se tornando falsos profetas para atrair pessoas pelo dinheiro. No verso 4 diz que o coração de Salomão não era perfeito como o de seu pai Davi. Embora Davi caiu no mesmo pecado, mas fez toda a diferença quando se arrependeu. Sansão caiu nesse pecado, se arrependeu, mas as consequências foi irreversível. Se não tivesse morrido, Sansão teria ficado cego para o resto da sua vida. Existem 3 coisas que o crente vai enfrentar, se for convertido, claro: o mundo, a carne e o diabo. Se o mundo e a carne não te tentar, parabéns. Mas se o diabo não te tentar,
é porque você está fazendo a vontade dele. O diabo não vai desistir de você. O diabo não desiste. Se ele não tentar você, é porque você está fazendo a vontade dele. As tentações por dinheiro, muitos não caem por falta de chance. Como aqueles que caem são políticos, líderes religiosos, cantores, jogadores, caem na tentação pelo dinheiro e acabam se pervertendo. Mas no campo sexual está ao alcance de todos. Quem não tem dinheiro para bancar mulher se envolve com pornografia na internet. Paulo mandou fugir dos pecados sexuais. Ele mandou Timóteo fugir da tentação, tanto sexual como dinheiro. Paulo disse: foge dos desejos da mocidade. Namoro, hoje seria namoro sem propósitos, né, com um não cristão. E também disse para ele não buscar riquezas de forma ilícita. Paulo disse em 1 Timóteo 6, versos 7 ao 11, ele disse a Timóteo: mas os que querem ser ricos caem em tentações e laços, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. Mandou-lhe fugir da inclinação pelos bens, dos bens materiais. Paulo mandou Timóteo fugir do dinheiro e do sexo. Paulo disse para a igreja de Corinto fugir dos pecados relacionados ao sexo. 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Na tradução Almeida Revista e Corrigida. Na NVI ficou mais compreensível. Ele disse assim: fujam da imoralidade sexual. Ali, na outra tradução, diz prostituição. Aqui é imoralidade sexual, a palavra porneia. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O pecado sexual é o pior pecado que existe, pois a pessoa peca contra o próprio corpo, pois a pessoa faz um só corpo na relação sexual. Paulo aqui cita o exemplo de uma prostituta, no verso 16. Ele disse que quem se ajunta com a meretriz, que é a prostituta, faz ser um só corpo com ela. Mas, na verdade, se aplica a todo tipo de pecado sexual, onde serão condenados os que praticam. Apocalipse 21 e verso 8. Ela diz que os fornicários serão lançados no lago de fogo. E na NVI diz, os que praticam imoralidade sexual, que é a mesma coisa. Na tradução NVI, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, feitiçaria, idolatria, os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 21, 8. Veja, os que cometem imoralidade sexual. São pecados sexuais de qualquer natureza. Se aplica à relação sexual entre namorados, prostitutas, amantes, ficantes, cobiça carnal, pornografia. Todo tipo de pecado sexual, seja um ato consumado ou não consumado, são pecados de imoralidade sexual, seja um ato consumado ou não. Aqui é a palavra porneia, imoralidade sexual. Então está aí. O diabo, a Bíblia manda enfrentar, porque é uma batalha espiritual. O crente vai ter que enfrentar. Efésios capítulo 6. Me parece que é do verso 12 em diante, se eu não me engano.
vai ter que enfrentar. O mundo não enfrenta o diabo porque é vítima do diabo. Quem vive no pecado já é uma presa do diabo, é uma vítima dele. Agora, o crente convertido vai ter uma batalha pela frente e é enfrentar o diabo. Está aí o mundo, a carne e o diabo. Mexeu no celular, tá a carnalidade ali para a pessoa cair, né? Pornografias e tudo mais. Sai na rua também. Então é isso aí mesmo. Se gostou, dá aí um cliquezinho em gostei, que não custa nada. Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.